Olá, cambada de pilantras. Tudo bom com vocês? Aqui é Fernando Guitti e mais um Punchcast. Hoje vamos falar de mais um disco injustiçado. Dê o seu like, dê o seu dislike, faça a inscrição e daqui a pouco eu volto. Roda a vinheta. É isso aí, meus amigos, minhas amiguinhas. Hoje vamos falar de mais um disco injustiçado e subestimado. E por que os discos aqui nesse canal são chamados de injustiçados e subestimados? Por um simples motivo. São discos que eu gosto bastante, gosto muito, e os discos não fizeram sucesso. Por isso que eu acho que são subestimados e injustiçados. Porque todos os discos que eu gosto e que não fizeram sucesso são subestimados. Ok? O disco de hoje é de 1977 e está aqui, ó. Disco do Ian Gillan Band, segundo disco do Ian Gillan Band, Clear Air Turbulence. Esse disco aqui, por incrível que pareça, saiu no Brasil na época. Tem essa capa aqui muito legal, contracapa. Pena que não é capa dupla, mas o disco original na Inglaterra também é simples assim. O encarte saiu exatamente igual como na Inglaterra. Aqui a banda, aqui as letras, ok? Gillan com uma super banda aqui, John Gustafson no baixo. John Gustafson já tinha tocado no Quatermass, tinha tocado no Roxy Music, tinha tocado também no Episode 6, banda que o próprio Ian Gillan participou antes de entrar no Deep Purple. Músico super experiente e conhecido em Liverpool como o segundo baixista mais famoso de Liverpool. Claro, não tem como ganhar do Paul McCartney. Na guitarra, Ray Fenwick, que infelizmente faleceu esse ano, mês passado, em abril. Ele faleceu em abril. Na guitarra, músico muito experiente, que já tinha passado também pelo Spencer Davis Group. Tocou com o John Lord, tocou com Cozy Powell, numa banda chamada Force Field. É um cara espetacular. Tocava sempre com uma guitarra Yamaha SG. Nos teclados, Colin Towns, teclados e flauta. E na bateria, para mim, o grande destaque dessa banda, que é o baterista Mark Nausif, baterista e percussionista de mão cheia. É o único americano da banda, certo? Esse é o segundo disco do Ian Gillan Band. E na época do lançamento, ele foi, não vou dizer criticado, mas o pessoal não deu muita bola para esse disco, porque o pessoal que era fã do Deep Purple esperava um disco de hard rock, um disco pesado. E a proposta dessa banda era totalmente ao contrário. Era um som calcado no jazz rock, no fusion, e com muitas pitadas de rock progressivo. Né? Então, o pessoal achou leve demais e o pessoal do progressivo não levava muita fé porque o Ian Gillan tinha vindo de uma banda muito pesada, que era o Deep Purple, certo? E o disco vendeu pouquíssimo, tanto na Europa, nos Estados Unidos, então nem se fala. Nos Estados Unidos nem é conhecido esse disco. Né? E o disco são 6 faixas longas, todas com mais de 5 minutos cada uma, e abre com a música título, Clear Air Turbulence, uma música simplesmente fantástica, super progressiva, é a faixa título do disco, né? E logo de cara mostra o entrosamento sensacional do John Gustafson com Mark Nausif. Muitas quebradas, muitas mudanças de ritmo, e nessa música tem uma seção de metais que ficou muito legal, quebrou o clima assim do progressivo, incluindo esse naipe de metais. Na segunda faixa, a banda dá uma pisada no freio, é uma balada linda chamada Five Moons, que a voz do Gillan está divina, cristalina, como poucas vezes a gente tinha ouvido até então a voz dele desse jeito. Uma coisa assim muito bonita. E nessa faixa também tem o convidado, tem um solo de sax tenor do
Phil Kencey. Phil Kencey. Se eu estiver enganado, me desculpa o editor, o Pedro Amorim, corrija aí. Phil Kencey, mas é isso mesmo, Phil Kencey. Solo de sax, uma coisa maravilhosa, coisa linda. Seguindo, tem uma faixa chamada Moneylender, que é a faixa mais pesada do disco. E nessa faixa, o Gillan está naquela zona de conforto para cantar. Está cantando muito bem nessa faixa, tranquilamente, porque é uma faixa muito pesada, é um funk com muito peso, e ele destrói nessa faixa. Está muito bem. Com a guitarra muito boa do Ray Fenwick. E depois seguimos para a Over the Hill. Essa música também é muito boa, e nessa música os fãs do Gillan vão ao delírio, porque tem muitos gritos, como ele dava no Deep Purple, né? The Silver Voice, né? Como era conhecido. E também é outra música que ele fica numa região de voz assim, muito confortável. Depois temos Good Hand Lisa, uma faixa com muita percussão, uma faixa bem tribal, é uma faixa estranha até, uma faixa esquisita, que de cara, assim, a primeira ouvida, a segunda ouvida, na época eu não gostei não, mas depois eu fui me acostumando e hoje em dia é uma das minhas favoritas desse álbum. Muito, muito legal. É uma faixa, mas é uma faixa que demora a engrenar assim, para a pessoa gostar, que é uma coisa assim, muito diferente do que ele tinha feito. E o disco termina com Angel McCannell, que é uma letra que ele fez para um amigo que ele tinha na juventude, um amigo cigano, que eles tiveram uma briga, que esse cigano ele achou que o Gillan tinha saído com a mulher dele, né? E é aquela coisa, aquela amizade de bem adolescente, eles tinham feito pacto de sangue, aquelas coisas todas, mas rolou essa treta e a letra fala a respeito disso. Mas olha, esse é um disco para mim dos integrantes do Deep Purple que fizeram fora da banda, está entre os 5 que eu mais gosto, tranquilamente. Do Gillan não tem dúvida, é o disco que eu mais gosto da carreira solo dele. E, infelizmente, a banda só gravou esse disco, que foi o segundo. Eu vou até mostrar aqui para ilustrar. Gravou esse aqui também, que é o primeiro, Child in Time, também lançamento no Brasil. Esse disco tinha uma formação diferente. O tecladista era o Mick Moran. E ele saiu para dar lugar ao Colin Towns. Depois veio esse disco em questão, Clear Turbulence. Depois o terceiro disco, também fantástico, Scarabeus. Está aqui a banda na capa. John Gustafson, baixista, faleceu. Ray Fenwick, também que faleceu agora há pouco tempo, infelizmente. Ian Gillan, Colin Towns e o Mark Nausif, que para mim, melhor músico dessa banda aqui, um baterista simplesmente espetacular. O Mark Nausif também tocou com o Gary Moore naquele projeto dele, o G-Force. Fizeram um disco só também, projeto fracassado. E ele excursionou com o Thin Lizzy. Eles foram para a Austrália numa época que o baterista do Thin Lizzy estava muito cansado e não pôde ir. E ele entrou no lugar dele às pressas. Esse vídeo é facilmente encontrado no YouTube. Você pode ver que ele tá até meio inseguro nesse show lá na Austrália. E eles finalizaram a banda com um disco ao vivo, para variar, no Japão. No Japão eles eram adorados, que é o Live at Budokan, volume 1 e volume 2. A primeira prensagem desse disco saiu um disco simples, depois saiu outro disco, e depois tem essa edição, que são os 2 discos juntos. Também, infelizmente, sem o gatefold, né, que é a capa dupla. Isso aqui é importado, mas também capa simples, bem vagabundinho, só não tem encarte, não tem nada. E é isso. E aqui, para ilustrar também, o Gillan e o John Gustafson já tinham se esbarrado nesse projeto aqui, do Andrew Lloyd e o Tim Rice, que é o Jesus Christ Superstar, também conhecido como Jesus Cristo Superstar, e a ópera rock, na minha opinião, a minha ópera rock favorita. Está aqui os 2 autores, Tim Rice e o Andrew Lloyd Webber, também fizeram Evita. Aqui, ó. Aqui está o Gillan, no papel de Jesus Cristo, e aqui, ó, John Gustafson,
que além de ser um baita baixista, era um tremendo vocalista, um cantor muito bom. Cara, assim, especial. Infelizmente, já falecido. E é isso aí, galera. Hoje ficamos com Ian Gillan Band, Clear Air Turbulence, e a minha nota para esse disco é 9. Não vou dar 10, porque 10 é exagero, mas 9 pega com louvor. É isso aí. Semana que vem eu volto junto com meu amigo Pedro Rodrigues para a gente destrinchar aquelas capas horrorosas que causam vergonha alheia e que todo mundo adora. Um abraço e até a próxima. Aí, rapaziada, já esquecendo já. Só para terminar aqui, eu lembrei que eu adoro tanto esse disco que eu tenho também essa versão aqui, que é a primeira mixagem, a mixagem que não foi aprovada pelo próprio Gillan. Tá aqui, ó, que é o The Rockfield Mix Plus. Ele não aprovou essa primeira mixagem, aí refizeram a mixagem toda de novo para sair o Clear Air Turbulence do jeito que a gente conhece. Essa edição é até bem mais caprichada, vem fotos dentro, vem texto, tá? Olha aí que beleza. Nessa mixagem os metais estão mais em cima. Eu tenho umas músicas que eu gosto até mais dessa mixagem. E também tem o show no Rainbow, lá em Londres, 1977, o show de lançamento desse disco. Tá aqui atrás. Infelizmente não é o show completo, são apenas 5 faixas que tem aqui nesse DVD. A própria Clear Air Turbulence, Moneylander, Child in Time, Smoke on the Water e Woman from Tokyo, essas 3 últimas do Deep Purple. Vale como registro, ok? Era só isso mesmo, e para dar um pouquinho mais de trabalho para o Pedro Amorim, que é o nosso querido editor. Um abraço e até a semana que vem.